Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E chegou a vez dela, hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024, bora sextar juntos e juntas no nosso querido programa Bem Viver, aquela prosa boa, cheia de ideias para uma sociedade melhor para todo mundo. Bom, eu sou Lucas Weber e sigo contigo pela próxima 1 hora, então vem comigo, vem com a gente conversar sobre racismo ambiental, preservação do meio ambiente, saúde e uma justa homenagem à nossa rainha da ciranda. Se liga nas manchetes do programa de hoje que está só começando. Conversamos com um pesquisador do IPEA para entender melhor o estudo que comprova a diferença na entrada de policiais em domicílios em busca de droga a depender dos bairros. Vamos entender o que é o coletivo Craco Resiste, alvo da CPI em São Paulo, que mira ONGs e o padre Júlio Lancelotti. Reportagem explica por que servidores ambientais paralisaram as operações e qual é o impacto disso no desmatamento da Amazônia. Vamos falar também sobre sósias. Será que com o aumento populacional é possível existirem duas pessoas completamente idênticas? Um pesquisador vai explicar isso pra gente. E no final do programa tem a rainha da ciranda, Lia de Itamaracá, que hoje está de aniversário completando 80 anos. Esses são alguns, mas são vários os destaques do Bem Viver. Bora lá que o programa tá só começando. Mas antes de falar sobre tudo isso, é sempre bom lembrar quando o nosso programa vai ao ar, né? É sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio. Se você está em São Paulo e gosta de ouvir pelo radinho, presta atenção. Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, isso na Grande São Paulo. Mas também dá para ouvir aonde você estiver em qualquer parte do planeta por meio da internet, lá na nossa rádio web, no site rádio brasildefato.com.br. E quem quiser ouvir do seu jeito, quando quiser, também dá para ouvir lá pelo Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Além disso, a gente disponibiliza todos os programas lá no nosso site, brasildefato.com.br. Você confere todas as edições do Bem Viver. E a gente gosta sempre de dar um recado, um abraço bem forte para essa super rede de retransmissoras do Bem Viver que estão espalhadas de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil. São várias parceiras que ajudam a botar a voz do Bem Viver para repercutir por todo o país. Inclusive, você está mais do que convidada, se tem uma radiozinha aí na sua região, na sua cidade, bora lá, bora botar a voz do Bem Viver também para repercutir por aí. O caminho é simples, vai em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira que tem um caminho para você entrar junto com a gente nessa. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Agora no Bem Viver a gente tem o prazer de receber o pesquisador, especialista em processo penal, Rafael de Deus Garcia, que atua no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dentro da instituição ele atua na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia. E ele é autor de um estudo extremamente pertinente, por isso que a gente convidou ele para conversar com a gente. É um estudo que talvez a gente fale um pouco sobre ele e as pessoas, sim, isso eu já sabia, né? Porque é algo que está muito visível, muito perceptível para quem olha para a realidade, para quem discute as questões das raciais que acontecem no nosso Brasil. Mas é fundamental estudos como esse para a gente primeiro enxergar com profundidade, com análise e também ter propriedade para falar de questões que são fundamentais e são urgentes. Do que eu estou falando? Esse estudo publicado pelo IPEA mostra que bairros mais ricos e com população predominantemente branca são praticamente imunes às entradas de polícia em ações de domicílio na busca de drogas. O estudo se chama Entrada em Domicílio em Caso de Crime de Droga, Geolocalização e Análise Quantitativa de Dados a partir do processo dos Tribunais da Justiça Estadual Brasileira. Só para ter uma ideia, para entender como que os pesquisadores chegaram a essa conclusão, atenção para esses números. Segundo todo o levantamento feito, 84% das ocorrências são em bairros predominantemente ocupados por pessoas negras. Essa entrada do domicílio por parte da polícia, 84% acontece em bairros onde a população é predominantemente negra. E 91% dessas ocorrências, adivinha, são em bairros com renda domiciliar mensal
de até um salário mínimo. Tem outros dados aqui que mostram que vão justamente compondo toda essa afirmação. Eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre eles, mas de qualquer forma só esses números já falam muito por si, né, Rafael? Muito obrigado pela disponibilidade para falar com a gente. Muito obrigado, Lucas. É um prazer para mim estar falando aqui ao Brasil de Fato. Eu tenho a difícil missão de representar 7 pessoas, né? Foi um artigo a muitas mãos. Não sou autor sozinho, longe disso. Cada um contribuiu da sua maneira. E, de fato, né, você falou da reação das pessoas. Muita gente disse que é o óbvio, né? Só falta agora dizer que o Papa é católico. Ouvi esse comentário, né? Mas é curioso que isso já tem uma impressão social muito forte de que há uma seletividade nas entradas em domicílio, que a gente pode chamar de policiamento domiciliar, mas eu acho que nessa envergadura, uma pesquisa no âmbito nacional, né, com dados referentes a cada uma dessas cidades, que a gente pegou a capital com mais incidências de entradas em domicílios em cada região do Brasil. Então tem Curitiba no sul, Rio de Janeiro, Brasília aqui no centro-oeste, tem também Fortaleza e Manaus, né? Para a gente também sentir que essa é uma política de âmbito nacional. E dessa envergadura é a primeira vez que você tem. Então, mesmo que exista essa percepção de obviedade, é interessante a gente ter números, ter dados que realmente comprovem essa seletividade. Com certeza, professor, e ainda mais que a gente inventa, de certa forma, aí na sociedade, às vezes, um negacionismo científico, um negacionismo da realidade. Então, é fundamental ter dados de uma maneira tão ampla, né, que compreendem o Brasil dessa maneira, para a gente poder discutir no preto e no branco a partir das questões que estão postas. Mas sobre isso, professor, quero falar um pouquinho mais sobre os números, mas você estava comentando que são 7 pesquisadores envolvendo você. Quando vocês decidiram colocar para frente essa pesquisa, existia dentro da própria rede de pesquisadores uma resistência de trabalhar com algo que mostraria que o Papa é católico, por exemplo, assim, uma questão tão óbvia, fazendo essa brincadeira com o que você disse, ou houve essa compreensão que era necessário colocar em evidência, trazer em números, ou fazer um aprofundamento de uma questão que a gente consegue perceber na realidade, mas carecia de uma maneira tão bem elaborada de estudo? Bom, Lucas, na verdade, essa pesquisa ela é um produto secundário de uma grande pesquisa maior, uma pesquisa-mãe, que foram levantados processos do Brasil inteiro, referentes ao ano de 2019, uma pesquisa realmente de amplitude imensa. E nessa pesquisa-mãe, um dado específico nos chamou a atenção, e esse artigo que a gente levantou agora, que a gente produziu, é uma lupa sobre esse dado, que é de que em todos os processos criminais de drogas, 49,1%, ou seja, praticamente metade, tem entrada em domicílio. E essas entradas em domicílio, elas podem ocorrer de diversas formas, né? Desde um ato contínuo flagrante em local público, então, por exemplo, o sujeito é pego com droga na rua e de lá a polícia leva ele para a casa dele para fazer uma busca domiciliar, ou uma mera abordagem na rua, uma revista que não se encontra nada, mas dali vai para a busca domiciliar, e aí entra uma discussão sobre consentimento, e sobre a legalidade disso, né, que a gente pode falar depois, e no cumprimento de busca e apreensão, e também aqueles que é a grande maioria de entradas imotivadas, ou sem motivação aparente, ou sem registro de motivação. E a gente resolveu dar uma lupa nessa questão da entrada em domicílio, até porque, embora você tenha essa percepção geral de seletividade, você tem poucos dados sobre isso, apesar de pesquisas regionais, locais, em que a gente cita, inclusive, que serviu de referência para nós, né? Mas é um tema que está latente, que está importante, principalmente puxado aí pelo STJ sobre a legalidade. Principalmente a 6ª turma do STJ tem questionado aí algumas entradas em domicílio, tem declarado a nulidade de algumas entradas em domicílio, cobrando maior rigor para a polícia nos critérios para entrada em domicílio. Então, na verdade, a nossa pesquisa desse artigo específico é uma pincelada, é uma lupa dentro desse dado que a gente encontrou que foi bem interessante. E falando de hipóteses gerais, né, nossa hipótese inicial era a seguinte, tem essa seletividade, vamos ver como é que isso se opera. E a gente selecionou essas cidades, uma em cada região do Brasil, aquela capital com mais incidências, né? E uma hipótese secundária era de que, quando tinha entrada em bairros predominantemente de pessoas brancas, bairros mais ricos, as entradas se davam com mandado judicial, com autorização judicial. E o nosso resultado foi até mais impactante, porque
nem entrada tem. Então, a gente colocou como praticamente imune ao policiamento domiciliar, mas a verdade é que esses bairros eles sofrem verdadeiras, vamos dizer, como se fosse algo como um cinturão de imunidade do policiamento domiciliar. Em alguns bairros de classe média, que são aqueles com renda de 5 a 10 salários mínimos, você teve entrada. Foram só 6 entradas. Das 307 que a gente analisou, só 6 foram em bairros de classe média, de 5 a 10 salários mínimos. Classe média é a classificação que eu estou usando aqui para facilitar a comunicação. E dessas 6, 3 com mandado. Ou seja, que bairros mais ricos, predominantemente brancos, são praticamente imunes. Né? A gente tomou esse cuidado de falar praticamente porque nossos dados não são representativos, é uma amostra mais quali. A gente não pode falar que é sempre assim, por isso esse cuidado com o termo praticamente imune. Né? Mas a gente não identificou nenhuma entrada com bairros com renda per capita maior do que 10 salários mínimos. E quando é de classe média, você até tem entrada muito menor, é o número de entradas, mas tem uma incidência maior de entradas com mandado. Ou seja, parece que nosso cenário indica que quando a população vai se tornando mais central, mais branca, mais rica, há uma proteção maior desse direito constitucional que é a inviolabilidade domiciliar. Nossa, professor, é assustador. Então, das 307 entradas que vocês analisaram, 6 aconteceram em bairros de classe média, como o senhor estava dizendo, e as outras 301 em bairros de classe baixa. Ou seja, os bairros ricos tiveram esse cuidado de colocar praticamente imunes, mas dentro dessa amostragem estiveram 100% imunes. Isso. Outro dado que eu acho interessante de pontuar é de que quando a gente isola só as entradas em domicílio com mandado, e que entradas em domicílio com mandado foi cerca de 15%, na pesquisa total, quando a gente isola só as entradas em domicílio com mandado, ou seja, respaldado por autorização judicial, quando o policial pede para o juiz, né, poder entrar de forma mais segura ali, juridicamente falando, naquele domicílio, a diferença entre réus brancos e negros diminui consideravelmente. Ou seja, você, mais uma vez, tem um indício claro aí de que quando o réu é branco, ou quando ele está quando você está num bairro de população predominantemente branca e rica, você tem um cuidado maior, né, com esse direito constitucional da inviolabilidade domiciliar. Ótimo. Professor, já que o senhor tocou nesse assunto, vamos então destrinchar o que diz a lei para entender, porque eu acho que a partir da luz da lei a gente vai entender o quão absurdo esses números são. Acho que já deu para entender, mas talvez quando a gente entender, afinal, em que situações que sim o policial pode entrar na sua casa, o que pode acontecer, quais são os seus direitos, vamos entender direitinho isso, porque daí eu acho que a gente consegue ter melhor a dimensão de quanto absurdo são esses números, por mais que eles já falem por si. Posso explicar para a gente que casos que sim a polícia pode entrar sem mandato na tua casa? Que situação é essa? Lucas, essa pergunta está sendo respondida no STJ e no STF sem nenhum tipo de consenso aparente. Ou seja, não tem como te dar essa resposta porque não existe essa resposta do ponto de vista jurisprudencial. E legal é aquela coisa. Eu posso ter uma interpretação, aí os intérpretes do direito podem cada um dar sua interpretação, mas eu vou tentar sintetizar aqui como é que está sendo o debate. Em 2015, o STF, num julgado de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ele falou que para entrar no domicílio tem que ter justificativa, ainda que posterior. E essa justificativa é de que dentro da casa tem crime. E você está com droga dentro de casa é crime. Crime permanente, que chama porque enquanto você está com a droga dentro da casa, você está no crime, então a polícia poderia entrar. Essa foi uma decisão que tornou mais rigorosas as exigências para a polícia entrar nas casas, mas, por outro lado, não responde muito, porque e aí, quando é que o policial vai ter certeza ou não de que lá dentro tinha? E aí você começa a ter uma discussão sobre, eu posso fazer abordagem na rua e levar o sujeito para a casa dele quando tem uma suspeita? A fuga para dentro da casa justifica a entrada? Aí começou a aparecer muito mais consentimento, ou seja, do morador, né, como se aí você começa a ter situações esdrúxulas, no sentido de que o sujeito abordado na rua sem nada convida os policiais a mostrar aonde que está a droga na casa dele, como se fosse um consentimento válido, né? Ou situações em que a polícia começa a sentir cheiro da droga do lado de fora, ou ver da janela a droga, enfim, várias situações que deixam a resposta de quando que pode entrar, quando que não pode, muito mais difícil.
E aí, diante desse cenário, o STJ, principalmente ali a sexta turma, puxado ali pelo ministro Schietti, começou a falar o seguinte: olha, tá demais, né? Eu vou aqui botar uma aspas com perdão aí do coloquial, né? Tá demais, vamos deixar mais rigoroso. Tem que mostrar não só que tem flagrante, mas que tem a urgência, a necessidade de entrar naquele momento. Basicamente é o seguinte: dá tempo de pedir um mandado para o juiz para poder entrar, e aí você mostra para o juiz os motivos, e aí o juiz decide e respalda essa entrada em domicílio, ou não, né? Se não, você tem que mostrar urgência. Ó, se eu não entrasse agora, ia ter ali uma perda da prova, uma perda de oportunidade que com o mandado não se teria. Porque existe uma interpretação mais restritiva da Constituição, com a qual eu concordo. Eu acho que é ela que vai trazer para nós a força desse direito constitucional da inviolabilidade domiciliar, que é a ideia de que o flagrante, em tese, a Constituição fala isso, ela dispensa a autorização judicial. Porque, pensa bem, imagina que tem uma pessoa ali sofrendo um crime, uma vítima de um crime, e o policial precisa pedir autorização judicial para salvar a pessoa de um crime. Isso não faz o menor sentido. Então a Constituição autorizou, no caso de flagrante pode entrar. Só que quando você vai olhar a jurisprudência, vai olhar os casos reais, a polícia está entrando muito mais para pegar droga e, a partir de investigações ocultas, de informações que não são levadas para o processo, muito mais do que, de fato, para proteger uma vítima ali no iminente risco, que é o que essa interpretação mais restritiva fala, né? Então, essa interpretação puxada pela sexta turma do STJ tem falado o seguinte: ó, nós precisamos que as entradas sejam restritas ao critério de urgência. Se não tem urgência, dá para pedir o mandado, e aí o juiz vai avaliar a pertinência de poder entrar ou não. Só que esse é um entendimento que eu acredito que vai ser derrubado pelo STF. Eu não posso dizer com certeza, porque isso está aí no movimento, mas nós estamos vendo aí um movimento no STF de alguns ministros derrubando essas decisões do STJ mais restritivas, voltando para aquele entendimento mais flexível de 2015, né, de que o importante é ter flagrante e uma motivação idônea para o policial entrar. Então, aí você vai olhar para o caso concreto, ver se o policial tinha um bom motivo para entrar na casa ou não, sem cobrar esse critério mais rigoroso da urgência que tem sido puxado pelo STJ. Mas isso está em debate. Eu espero que o artigo contribua nesse debate. Muita coisa para a gente analisar, mas que importante, professor, que vocês estão preocupados com isso, que o IPE, essa instituição tão importante, está dando olhos, está dando atenção para isso. Enfim, parabenizo mais uma vez aí pela atenção que vocês deram a esse tema e quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Professor pesquisador Rafael de Deus Garcia, especialista em processo penal, pesquisador bolsista do IPE. Obrigado mais uma vez, viu, amigo? Obrigado pela oportunidade, Lucas, por esse microfone, né? E que essa pesquisa alcance, né, não só os ministros lá dos tribunais superiores, mas também policiais que possam trazer aí mais rigor técnico para a sua atuação, se respaldar melhor da sua atuação no cotidiano, promotores de justiça, defensores públicos e especialmente juízes e juízas de primeiro grau, que tenham mais coragem de garantir esse direito constitucional à violabilidade domiciliar para todo mundo. É isso, né? Temos que ter uma jurisprudência que condiga com a realidade brasileira, mas também precisamos que os personagens, que os policiais, que os juízes também tenham cada vez uma formação mais politizada, mais preparada para agir de acordo com o que a lei diz. Então, a gente acabou de conversar com o professor pesquisador Rafael de Deus Garcia, do IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A gente falou sobre uma pesquisa publicada agora recentemente justamente pelo IPE, do qual ele é um dos autores, que mostra que bairros mais ricos e com população predominantemente branca são praticamente imunes às entradas da polícia em domicílio em busca de drogas. Agora a gente vai falar de um assunto bem aqui de São Paulo, mas que com certeza se reflete em outras regiões do país. A gente vai falar da Cracolândia. Como a gente sabe, basta entrar no ano eleitoral e o debate sobre esse tema volta à tona. Dessa vez, o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, propôs a criação de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar ONGs que atuam na região.
Então vale a gente destacar um material produzido pela nossa repórter Gabriela Moncal, que destacou o trabalho da organização Craco Resiste e também do padre Júlio Lancelotti, que atua na região. Essa é a segunda vez em ano eleitoral que o vereador, fundador do MBL, ataca o coletivo que combate a violência policial na Cracolândia. Vamos entender tudo que está em jogo nessa questão. Quem conta pra gente é Gabriela Moncal. A região conhecida como Cracolândia, na cidade de São Paulo, voltou ao debate público com força. Como de costume, o cenário se repete sempre em ano de eleições municipais. Dessa vez, o vereador Rubinho Nunes, do União, propôs a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar organizações não governamentais que atuam na região. O foco é, segundo declaração do próprio parlamentar, o padre Júlio Lancelotti, o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto e o coletivo A Craco Resiste. Lancelotti, padre da paróquia de São Miguel Arcanjo, na Moca, integra a Pastoral do Povo de Rua. Ele é bastante conhecido pela sua atuação em defesa da população em situação de rua. O Bom Parto é uma entidade católica sem fins lucrativos que, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, mantém 52 unidades de atendimentos para diferentes fins, em especial serviços direcionados a crianças e adolescentes. Já a Craco Resiste, que não é ONG e nem CNPJ tem, reúne ativistas que atuam no combate à violência policial. O grupo também atua em defesa de práticas de redução de danos para as pessoas que frequentam a Cracolândia. O coletivo surgiu no fim de 2016, quando o recém-eleito prefeito de São Paulo pelo PSDB, João Dória, prometeu que acabaria com a Cracolândia. Meses depois, sua gestão emplacaria uma ação cinematográfica com 500 policiais, tiros, bombas e, depois, a desastrada demolição de um muro que feriu 3 pessoas. Daniel Mello, integrante da Craco Resiste e da Associação Birico, lembra o episódio. É um discurso que as pessoas que acompanhavam a situação na região, trabalhavam, muitos já tinham visto em 2012, então o prefeito Gilberto Kassab, que ele tinha feito a Operação Dor e Sofrimento, que era uma operação de tortura em massa, né, das pessoas, né, não deixando elas dormirem, não deixando elas descansarem, não deixando elas comerem, para que elas procurassem aí atendimento nos serviços públicos, né? Então a gente tinha medo que alguma coisa parecida acontecesse, infelizmente se concretizou, mas a gente se organizou para estar presente no território. Tendo a denúncia da violência estatal como atuação principal, o coletivo também organiza ações de cultura, lazer e formação na região. Em 2023, o grupo realizou o seminário Cracolândia em Emergência, Caminhos e Ações. Atualmente, faz exibições de filmes às quartas e atividades de futebol às quintas. De acordo com Mello, tudo sempre foi feito sem financiamento, nem público nem privado, ou seja, com recursos saindo do bolso dos próprios militantes. Em uma de suas ações mais emblemáticas, a Craco Resiste lançou em 2021 um dossiê com imagens de câmeras escondidas no fluxo, flagrando cenas de violência praticadas pela Guarda Civil Metropolitana. O material embasou uma ação civil pública do Ministério Público contra a Prefeitura de São Paulo por violação de direitos humanos. No ano anterior, em 2020, em campanha como candidato a prefeito, Arthur Duval, do União, mais conhecido como Mamãe Falei, fazia lives criticando a Craco Resiste. Um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, o Rubinho Nunes, também usou o tema para alavancar os votos conservadores que lhe elegeram vereador, então pelo PSL. Foi nessa época que Nunes entrou com uma representação contra a Craco Resiste, que, acatada, virou um inquérito que fez ativistas do grupo serem investigados pela Polícia Civil por 6 meses. Em janeiro de 2022, a Justiça arquivou o inquérito depois de nenhuma ilegalidade ser encontrada. Agora, há 10 meses de mais um pleito, o político traz à tona o tema novamente. Depois de ele citar o nome de Júlio Lancelotti nas suas declarações, manifestações em defesa do pároco reagiram nas redes. Foram do presidente Lula, passando pela ministra Simone Tebet, pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, até artistas como Bruno Gagliasso e Daniela Mercury, bem como movimentos populares. Com a pressão, 7 vereadores quiseram voltar atrás na assinatura do requerimento da CPI das ONGs, mas a proposta foi protocolada e precisa de 28 votos para ser instalada na Câmara Municipal de São Paulo. Em nota, o mandato de Nunes disse respeitar os vereadores que decidiram retirar seus nomes do apoio à CPI. Mas, na sequência, o texto ressalta que já há número suficiente de assinaturas para a ação. Nas suas falas, o parlamentar passou a focar menos no padre Júlio e mais no que ele chama de ONGs, em especial na Craco Resiste. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
A gente aproveita essa reportagem para despertar aquela pulguinha atrás da orelha de todo mundo, de começar a refletir em quem vai votar nas eleições municipais que acontecem agora no final desse ano. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro e muitas cidades vão ter segundo turno, isso depende de algumas coisas, mas no geral a maioria das cidades tem segundo turno e ele acontece no dia 27 de outubro, mas desde já é muito importante já ir refletindo, já ir pensando em quem você vai votar. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Mudando um pouquinho o tema do Bem Viver, a gente vai falar agora sobre um assunto muito importante que é meio ambiente. Tem um assunto que com certeza você está acompanhando, seja aqui no Bem Viver ou em outros jornais, que desde o dia 1º de janeiro, desde o começo deste ano, servidores ambientais realizam uma paralisação das atividades externas. A mobilização inclui a operação em campo, sem as quais não é possível proteger a Amazônia e tantos outros biomas do país. E uma pergunta curiosa pode surgir nesse momento. Por que esses servidores paralisaram as operações? Qual que é o impacto no desmatamento da Amazônia com essa ação deles? A categoria quer reestruturação na carreira e melhores condições de trabalho. Quem conversou com todas as lideranças, os movimentos ambientais, foi o nosso repórter Murilo Pajola. Ele vai explicar o que está acontecendo, o que a gente precisa ficar atento. No governo Lula, o Brasil retomou o papel de protagonista ambiental e climático. O desmatamento da Amazônia caiu pela metade e invasores foram retirados de áreas protegidas. Os responsáveis por esse resultado são os servidores da área ambiental, que executaram ações de fiscalização, trocaram tiros com criminosos e expulsaram invasores de terras indígenas e unidades de conservação. Após um 2023 marcado por negociações trabalhistas frustradas, a categoria subiu o tom das mobilizações e agora faz uma paralisação das operações em campo, que já começou a prejudicar o combate ao desmatamento. Segundo a ACEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, o objetivo é pressionar o governo. Uma mesa temporária de negociações foi aberta em outubro. Kleberson Zavascki, presidente da ACEMA, comenta. Foi entregue a demanda nessa mesa temporária, onde o governo ficou de até um mês, na verdade, dar o retorno e fazer a segunda rodada de negociação. Então, nós tínhamos a expectativa de que até final de novembro de 2023 teríamos essa proposta. Não tivemos mais a mesa temporária, não houve nenhuma outra negociação, não houve retorno por parte do governo e não houve apresentação nem de proposta nem de contraproposta em relação às reivindicações de servidores. Dos 8.800 servidores da carreira de especialista em meio ambiente, 4.800 estão ativos, quase a metade do total. O restante é aposentado ou pensionista. O contingente está distribuído entre IBAMA, Serviço Florestal Brasileiro, ICMBio e técnicos do meio ambiente. As atribuições da categoria vão desde a conservação de ecossistemas frágeis, como cavernas e recifes de corais, até o enfrentamento de garimpeiros e invasores de terras na Amazônia, que ficaram mais armados e mais organizados durante o governo Bolsonaro. Wallace Lopes, diretor da ACEMA, fala de situações enfrentadas pelos servidores. Para você ter ideia, só no ano passado foram mais de 10 ocasiões de troca de tiro com servidores do IBAMA só na terra indígena Yanomami. Então, esse risco ele tem aumentado bastante, já ocorreu diversos casos. Eu mesmo já tive casos de trocas de tiro e com manifestantes, com pessoas que estavam contra o nosso trabalho, impedindo a gente de progredir com o nosso trabalho. Mas isso é da nossa realidade. Kleberson explica. A pauta dos servidores hoje, central, é a reestruturação da carreira, a parametrização com a Agência Nacional de Águas, que leve uma equiparação salarial e uma diminuição do fosso entre analistas, técnicos e auxiliares,
mas também que tenham outras formas de gratificação ou indenização para esses servidores que estão constantemente em campo, constantemente em risco. Na terra indígena Yanomami, uma força-tarefa tenta há 1 ano expulsar os garimpeiros, e os efeitos da paralisação dos servidores ambientais já começam a ser sentido. Segundo a ACEMA, o recrutamento de novos agentes para operações em campo já está prejudicado. Ações de fiscalização e repressão ao crime ambiental, programadas para os próximos meses, poderão não acontecer, mas a categoria garante que não vai abandonar o território por se tratar de uma questão humanitária. Se as negociações não forem retomadas, os servidores alertam que os compromissos ambientais estabelecidos por Lula, dentro e fora do Brasil, podem não sair do papel. Wallace Lopes, diretor da ACEMA, alerta. Não adianta mais continuar fazendo compromissos internacionais, fazendo promessas em todos os encontros internacionais onde se vai, sem, de fato, fortalecer essas instituições. E o fortalecimento passa necessariamente pela reestruturação da carreira de especialista de meio ambiente, pela realização de concursos e, principalmente, por ouvirem os servidores, o que os servidores estão falando. A gente está em campo, a gente tem a realidade nas mãos, a gente vê e a gente está informando isso para cima. E o andar de cima tem que ouvir e tem que considerar o que está sendo dito. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Quem quiser saber mais detalhes sobre tudo isso que a gente acabou de conferir, pode ver a versão completa dessa reportagem lá no nosso site, brasildefato.com.br. 3 ministros do governo Lula se reuniram com lideranças Yanomami em Roraima. O encontro foi realizado ontem, quinta-feira, 1 ano após o governo federal decretar emergência em saúde pública na terra indígena Yanomami. Para monitorar a situação no território, estiveram presentes os ministros dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, do Meio Ambiente, Marina Silva, e também dos povos indígenas, Sônia Guajajara. A gente vai saber mais detalhes, quem conta pra gente é Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional. 1 ano após o governo federal decretar emergência em saúde pública na terra indígena Yanomami e iniciar a expulsão de garimpeiros ilegais, 3 ministros estiveram em Roraima nesta quarta-feira para monitorar a situação do povo Yanomami. Os ministros dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara, visitaram Auaris, na região de fronteira do Brasil com a Venezuela, e se reuniram com lideranças Yanomami. A visita ocorreu um dia depois da reunião ministerial convocada pelo presidente Lula para tratar da situação do povo Yanomami e da liberação de crédito extraordinário de R$ 1 bilhão e 200 milhões nesse ano para implementar ações na região. A ministra Sônia Guajajara explicou a nova etapa de implantação de uma Casa de Governo para concentrar a atuação permanente de segurança e políticas públicas. E agora tivemos essas informações do retorno do garimpo e a gente volta agora, saindo dessa etapa de ação emergencial que aconteceu em 2023, agora para ações permanentes. Em especial para o território Yanomami, será instalada aqui uma casa de governo com a presença também conjunta, articulada entre vários ministérios sobre a coordenação da Casa Civil. O plano de ação permanente será apresentado dentro de um mês. A ministra Marina Silva reforçou a necessidade da segurança na área para garantir o trabalho do IBAMA e da FUNAI. Teremos mais 3 bases permanentes que serão montadas para dar suporte às ações da FUNAI, do IBAMA, do pessoal da área de saúde. E isso é um trabalho que o presidente Lula determinou que seja uma ocupação do território na parte de segurança, por parte do Ministério da Defesa, através das Forças Armadas e da Polícia Federal. O secretário de Saúde indígena, Veibe Tapeba, também anunciou a construção do primeiro hospital indígena do Brasil, que será instalado em Boa Vista. Outra medida é que o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas passará a ter equipes permanentes em Roraima, a partir da segunda quinzena de fevereiro. O ministro Silvio Almeida comentou a importância de todas as ações permanentes anunciadas. Essa decisão do presidente da República ela tem uma importância muito grande, não só para o caso de Yanomami, mas ela representa a importância do Estado brasileiro assumir a responsabilidade para com os brasileiros. Enquanto os Yanomami estiverem em risco, o povo brasileiro todo estará em risco.
Se nós não formos capazes de defender os povos indígenas, nós somos capazes de defender o nosso país. Há mais de 30 anos, a terra indígena Yanomami foi demarcada no Amazonas e Roraima, na fronteira com a Venezuela. São mais de 9 milhões de hectares que abrigam 8 povos, somando cerca de 31 mil indígenas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. A gente torce muito para que todas essas iniciativas, esse diálogo do governo funcione, primeiramente porque é direito dos povos indígenas terem seu território garantido, assegurado. Mas a gente também torce para que tudo isso dê certo, porque a gente sabe que são eles, os povos originários, que garantem a preservação da Amazônia, e isso não é só para eles, é para o mundo inteiro, literalmente falando. Quem ouviu o Bem Viver de ontem deve se lembrar que a gente falou que ano passado, 2023, foi simplesmente o ano mais quente de uma série histórica de monitoramento. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo sentiu na pele como o ano passado pegou fogo quase literalmente. Em algumas regiões dá para dizer que foi isso mesmo. E o pior é que esse ano, 2024, acreditem, meteorologistas preveem que a gente vai ter mais uma vez uma superação dos registros, mais um recorde nas temperaturas. Quer dizer, a gente não vai ter apenas 2024 como o ano mais quente, mas uma sequência de aumentos nesses últimos anos. É muito triste, mas assustador, né? Parece que em algum momento o mundo vai explodir. Será que é isso? Quem vai explicar pra gente que consequências são essas, o que a gente pode esperar desse ano é Caroline Pessoa, da Rádio Agência Nacional. A sensação térmica é de calor intenso e os dados confirmam. 2023 foi o ano mais quente da história e em 2024 o calor será ainda maior, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação e política climática do Observatório do Clima, destaca a gravidade do cenário no Brasil. O que a gente viu em 2023 vai se repetir pelos próximos anos e deve se agravar nos próximos anos. O Brasil é uma região especialmente vulnerável. A tendência é que isso acabe colocando mais pressão ainda sobre os sistemas públicos de saúde, de segurança, moradia, defesa civil. Branca Americano, especialista sênior do Instituto Talanoa, destaca que a transição energética é essencial para reverter esse quadro, tanto no país quanto no cenário internacional. O mundo tem que fazer a chamada transição energética. Para alguns países isso é muito difícil, porque tem países que toda a eletricidade está baseada no carvão, que é o pior dos combustíveis. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, dos 12 meses do ano de 2023, 9 tiveram médias mensais de temperatura acima da média histórica, com destaque para setembro. As ondas de calor foram reflexo do El Niño, o aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico. Andrea Ramos, meteorologista do IMET, explica que o fenômeno permanece até o outono. A partir do mês que vem, em fevereiro, ele começa a diminuir a intensidade dele, mas aí ele ainda vai estar influenciando e ele segue até o outono de 2024. Ainda de acordo com a especialista, a previsão para o segundo semestre é de laninha, com diminuição de chuvas na região sul, aumentos na região norte e nordeste e diminuição de temperaturas, principalmente na parte central do país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Vamos virar a página aqui do Bem Viver e falar de outro assunto muito importante, um assunto meio espinhento, mas faz parte muito do nosso dia a dia, que é a economia. Ontem teve um anúncio que estava todo mundo muito na expectativa, muito de olho, que é sobre a inflação. Finalmente a gente tem um resultado fechado de 2023, ficou em 4,62%. Isso significa que a inflação ficou dentro da meta estipulada pelo próprio governo. Isso não acontecia desde 2020.
O índice de aumento do preço caiu pela metade na comparação entre 2021 e 2023. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que significam esses números. O nosso repórter Vinícius Konchinski preparou um material e quem conta pra gente é Douglas Matos. A inflação no país fechou 2023 dentro da meta estabelecida, algo que não acontecia desde 2020. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, registrou variação de 4,62% no primeiro ano do governo do presidente Lula. A meta era de até 4,75%. Em 2021, o IPCA fechou com alta de mais de 10%. Em 2022, 5,79%. Os dois foram os últimos anos da gestão do ex-presidente Bolsonaro. No ano todo, a inflação foi menor principalmente por conta de um aumento reduzido do preço dos alimentos e bebidas. Em 2022, eles haviam subido 11,64%. Neste ano, a comida subiu 1,03%, e isso impactou apenas 0,23 ponto na inflação. Ou seja, a comida foi responsável por menos de 5% do índice final. Já o preço dos itens de transporte aumentou mais de 7% e puxou a inflação para cima. Dos 4,62%, 1,46 ponto percentual tem a ver com transporte. O aumento está relacionado à alta de cerca de 12% da gasolina durante 2023. Esse aumento ocorreu em parte porque o governo federal voltou a cobrar impostos sobre o combustível. Os tributos tinham sido zerados por Bolsonaro às vésperas da eleição de 2022 e por conta do desconto nesses impostos, o preço dos itens de transporte tinha caído 1,29% no ano passado. Ainda segundo o IBGE, itens de saúde subiram 6,58% em 2023 por conta do aumento de mais de 9% dos planos de saúde. Itens de habitação subiram cerca de 5%, pressionados pela alta da energia elétrica residencial. Nos índices regionais, Brasília foi a área com maior inflação no ano passado, 5,50%. O menor resultado foi em São Luís, no Maranhão, 1,70%. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor, por sua vez, fechou o ano em 3,71% e também ficou abaixo dos 5,93% registrados em 2022. O INPC é o índice que serve para o cálculo de aumento do salário mínimo. Ao final deste ano, 2024, o índice deve ser somado ao percentual de crescimento da economia de 2023 para definir qual será o valor do piso salarial em todo o país a partir de 2025. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Vamos continuar falando de números, mas agora de um assunto que também muita gente tem arrepio só de falar, que são as ligações de telemarketing, principalmente de crédito consignado. Isso quando não são golpes por ligação telefônica, né? Nesse sentido, a plataforma chamada Não Me Perturbe ganhou quase 1 milhão de inscritos, isso só no ano passado. Vamos saber que plataforma é essa, se é importante ou não cada um se inscrever. Quem vai contar pra gente é Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional. A plataforma que bloqueia chamadas indesejadas de telemarketing de crédito consignado ganhou quase 1 milhão de inscritos em 2023. O site Não Me Perturbe fechou o ano passado com 12 milhões de números de telefones cadastrados. Isso equivale a 4% da base de 280 milhões de telefones fixos e móveis existentes no Brasil. A maior parte dos números registrados está em São Paulo, com 5 milhões e meio. No ar desde 2019, o site permite o bloqueio de chamadas de telemarketing de empresas de telefonia, TV por assinatura e internet e também de instituições financeiras. Quem não quiser receber essas ligações indesejadas deve fazer o cadastro diretamente no site nãomeperturbe.com.br. O usuário também pode baixar o aplicativo na App Store ou Play Store. O bloqueio ocorre em até 30 dias após o cadastro no site. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Racismo em pauta. Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo.
já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário. Racismo em Pauta, uma campanha Senado Federal. Outro assunto que não podia ficar de fora do nosso programa é sobre saúde. Pacientes com neuroblastoma têm dificuldades para conseguir o medicamento necessário. Alguns planos de saúde também têm recusado o fornecimento desse remédio. O caso ganhou a maior repercussão na última semana, depois que a antropóloga Beatriz Matos precisou criar uma vaquinha virtual para conseguir comprar o medicamento para o filho dela. Ela é viúva do indigenista Bruno Pereira, assassinado em 2022, e cuida do filho Pedro, que justamente foi diagnosticado com essa doença. Quem vai explicar mais detalhes para a gente é Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional. Famílias com crianças diagnosticadas com neuroblastoma enfrentam há anos dificuldades para conseguir medicamentos de alto custo essenciais para o tratamento. Esse é o terceiro câncer mais recorrente nessa faixa etária. O assunto ganhou destaque na última semana, depois que a antropóloga Beatriz Matos, viúva do indigenista Bruno Pereira, assassinado em 2022, criou uma vaquinha virtual para conseguir comprar o medicamento Qarziba para tratamento do filho Pedro, diagnosticado com a doença. Apesar de já aprovado pela Anvisa, o medicamento ainda não foi incorporado ao SUS e muitas famílias precisam recorrer à justiça para ter acesso a esse e outros remédios indicados para a doença, que estão entre os mais caros do mundo. Alguns planos de saúde também têm recusado o fornecimento e muitos pacientes com quadros graves da doença não podem esperar por liminares, pois precisam utilizar o medicamento em uma janela de oportunidade. A vaquinha criada por Beatriz já alcançou os R$2 milhões necessários para a compra do medicamento, que vai ser usado após o filho Pedro passar por um transplante de medula óssea. A campanha agradeceu as doações e pediu que as pessoas continuem doando para o Instituto Anaju, criado para ajudar outras crianças com a mesma doença. Laira Inácio, fundadora do Instituto, é mãe de Ana Júlia, que faleceu em agosto do ano passado, aos 10 anos, por causa do neuroblastoma. Laira precisou entrar na justiça para conseguir o medicamento Danielsa, mas a decisão chegou tarde. Esse é outro fármaco utilizado em quadros de alto risco que não está disponível no SUS. Saiu no judiciário, conseguimos que chegasse. A Ana Júlia chegou a fazer um ciclo da medicação, mas logo após ela teve uma piora e foi aí que ela veio a falecer. Porque, de fato, demorou demais. Foram 4 meses e a Ana Júlia não tinha esse tempo, né? A própria doutora falava para mim que ela precisava receber essa medicação quando a doutora receitou. A farmacêutica Tayane Mota também enfrentou dificuldades para conseguir o tratamento para a filha Júlia, hoje com 15 anos, diagnosticada com a doença A8, com 3 reincidências. Na última, ela também precisou fazer uso do fármaco Danielsa, mas o plano de saúde negou. Tayane conseguiu comprar com dinheiro de doações e uma liminar da Justiça obrigou o plano a fornecer as doses para os ciclos restantes. Acabou que a nossa liminar saiu até rápido, mas por quê? Porque tem um plano a ser cobrado, né? A gente se preocupa, óbvio que nós continuamos nos preocupamos com as crianças que têm plano, porque não é todo plano também que aceita a liminar, que acata e não recorre, mas principalmente com as crianças do SUS, porque aí sim a gente tem visto que a luta demora muito mais e a nossa briga é contra o tempo, né? Quanto antes essas crianças receberem, igual o Qarziba, se as crianças que vão ser transplantadas daqui para frente puderem ter o acesso a ele, diminui muito a incidência de recidiva. O engenheiro Vinícius Basso, que também teve uma filha com neuroblastoma, que faleceu, questiona a comercialização de medicamentos com valores inalcançáveis para a maioria da população. Segundo Basso, a filha Giovana foi a primeira paciente a usar o medicamento Danielsa na América do Sul, isso depois que enviou e-mail ao CEO da Y-Mebs, farmacêutica responsável sediada nos Estados
Unidos, relatando que, apesar da sua boa condição financeira, não poderia comprar o medicamento por causa do preço elevado. O medicamento obteve o registro na Anvisa em maio do ano passado. No site dessa empresa falava que eles queriam que todos os pacientes tivessem acesso igual a filha dele teve, tá? Que a filha desse cara teve neuroblastoma, né? E aí início foi, olha, você não tá conseguindo cumprir seu objetivo, porque você caiu com uma pessoa que, tipo, não é pobre, mas não é rica também, com uma criança com doença rara, e eu não consigo comprar seu remédio. E aí quando ele leu esse e-mail, ele falou, olha, eu vou te ajudar. Nisso ele ligou, pediu pra equipe lá dele ligar pra médica, e eles fizeram doação de uso compassivo, sabe? Só que infelizmente a gente, tipo, mesmo com o remédio não resolveu, sabe? Em nota, o Ministério da Saúde informou que oferece 4 linhas de tratamento oncológico às crianças com neuroblastoma e que os medicamentos Qarziba e Danielsa, ainda que tenham obtido registro da Anvisa, não foram até o momento demandados para análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Ainda segundo o Ministério, a solicitação pode ser feita por qualquer instituição ou pessoa física que preencham os requisitos exigidos legalmente. Laira Inácio, do Instituto Anaju, informou que foi solicitada a documentação necessária do Qarziba ao laboratório responsável para formalizar a demanda de inclusão do medicamento no SUS. Com informações de Mariana Tocárnia, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Ainda na área da saúde, um assunto muito curioso e muito interessante para a gente falar é sobre probabilidade genética, um assunto de escola que muita gente gostava, tinha outra gente que tinha arrepio porque envolve matemática, enfim. O que a gente vai falar agora é sobre sósias. Eu acho que praticamente, todo mundo já estava andando na rua, conheceu alguma pessoa que chegou e falou: nossa, você é muito parecido com não sei quem, com alguma pessoa, enfim, as pessoas sempre lembram de alguém olhando pra gente, isso normalmente acontece, se não passou contigo, com certeza já passou com algum amigo próprio. Bom, no quadro Consciência, do Brasil de Fato Minas Gerais, um internauta fez a seguinte pergunta: com o aumento populacional, é possível que existam 2 pessoas completamente idênticas? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente é uma ideia para ser levada em consideração. Quem vai responder essa questão pra gente é o especialista Renan Santos. Consciência. Os grandes e pequenos mistérios do mundo. Com o aumento populacional, é maior a chance de eu encontrar alguém idêntico a mim na rua? A curiosa e inteligente pergunta de hoje veio da minha amiga Kel. A dúvida dela surgiu de um caso que ela ouviu. Um cara entrou num bar em uma cidade que nunca tinha estado e começou a ser cumprimentado por vários estranhos. Logo ele percebeu que o confundiam com alguém ali da cidade, muito parecido com ele. Algo assim já aconteceu com você? Perguntei se ela queria saber a chance de 2 pessoas completamente idênticas geneticamente existirem ou se a semelhança se restringiria à aparência do rosto. Pensemos na primeira opção. Nossas características biológicas são definidas por nosso DNA. Ele é formado por uma longa cadeia de moléculas menores de 4 tipos, que a gente chama de A, C, G e T. Imagine que um pedaço de DNA tem a sequência A. Qual a probabilidade de, ao acaso, um outro DNA ter a mesma sequência? A resposta? 0,39%. Difícil, né? Se a gente aumentar para 10 letrinhas, a chance de uma sequência idêntica já cai para 0,000009. Eita, quase impossível. E se eu te disser que o DNA humano é formado por aproximadamente 3 bilhões dessas letrinhas? Calcular essa probabilidade nos daria um número tão pequeno que é certo afirmar que é impossível, ao acaso, 2 seres terem o mesmíssimo DNA. Ok, a herança genética não se dá dessa forma ao acaso. As tais letrinhas formam conjuntos que chamamos de genes, e esses são herdados ou não pelos indivíduos. Aí no meio tem a seleção natural, a reprodução sexuada. Mesmo assim, se levarmos em conta que a espécie humana tem algo em torno de 20 mil genes, a probabilidade continua quase nula de alguém possuir exatamente os mesmos que você. Por isso, tal fato só ocorre em uma situação: os gêmeos univitelinos. Eles surgem quando 2 embriões se originam de uma única fecundação, um espermatozoide e um óvulo, cada um com metade do DNA da espécie, se juntam e depois, num evento raro, originam 2 ou mais embriões idênticos.
Mas Kel me disse que queria saber só sobre a aparência mesmo, aquelas características visíveis aos olhos. Nunca pensamos que alguém é parecido com a gente por ter, por exemplo, o mesmo tipo sanguíneo ou a mesma capacidade de digerir a lactose, não é mesmo? Focamos em poucas características como o formato do rosto, o tipo de cabelo, a altura e a cor da pele. Por incrível que pareça, há estudos científicos que tentaram estimar a chance de alguém muito parecido com a gente existir, levando em consideração apenas a aparência. Conto sobre eles e termino de responder minha amiga Kel no nosso próximo programa. Eu sou Renan Santos, colunista do Brasil de Fato e professor da rede estadual. Um abraço e até a próxima. Pronto, resposta dada, né? O resumo é: famoso parece, mas não é. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora. Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. E agora, para fechar o programa de hoje é o aniversário de 80 anos de uma artista de mão cheia. Ela é cantora de ciranda, coco e maracatu, além de cirandeira e compositora. Na verdade, eu acho que é melhor ela se apresentar com seu belo vozeirão. Eu sou Lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá. A autora da música Eu Sou Lia é Maria Madalena Correia do Nascimento, mais conhecida como Lia de Itamaracá. Ela nasceu no dia 12 de janeiro de 1944. Ela é considerada a mais célebre cirandeira do Brasil. Quem já participou, já teve a oportunidade de estar numa ciranda com Lia de Itamaracá, diz que é uma sensação indescritível, coisa que só uma arte ancestral, cheia de saberes, das palavras e do corpo pode proporcionar pra gente. E como ela mesma canta, apesar da primeira voz que guia, essas cirandas não são dela só, como ela canta, é minha ciranda. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal quem tira é a primeira voz, é a primeira voz. Assim dançar ciranda, chutamos mão com mão, formando uma roda, cantando uma canção. E de hoje até domingo, Lia de Itamaracá vai estar celebrando seus 80 anos da melhor forma possível, com grandes rodas lá na ilha de Itamaracá, que fica no litoral norte pernambucano, a 67 quilômetros do Recife. A festança vai ser realizada em 3 palcos no Centro Cultural Estrela de Lia, em Jaguaribe, na ilha de Itamaracá. A programação começa na sexta-feira com um cortejo de grafite no local e se encerra no domingo com a apresentação da Nação Zumbi, outro grupo muito importante lá do Pernambuco. E para celebrar esse momento, a gente vai encerrar o programa com mais Lia de Itamaracá. É de todos nós, a melodia principal quem tira é a primeira voz, é a primeira voz. Assim dançar ciranda, chutamos mão com mão, formando uma roda, cantando uma canção. O Bem Viver de hoje, então, fica por aqui.
Não sem antes lembrar que a gente está de volta semana que vem, segunda-feira, naquele nosso horário de sempre. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM a partir das 11 horas da manhã e também dá para conferir pela internet no radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e também lembra que dá para conferir o Bem Viver no podcast do Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV, Monize Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Então até a semana que vem, segunda-feira estamos de volta. Tchau! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.